Glórias, glórias, glórias a Deus. Os irmãos estão lembrados de que eu falei que aqui está uma chuva muito grande, chegou até a dar uma queda de energia. Mas para a honra e glória do Senhor, nós acabamos que estamos iniciando a live no horário correto, não é verdade? Deus seja louvado. Como é lindo e maravilhoso esse Deus. Os ataques espirituais são tão grandes, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, não é verdade, meus irmãos? Então, essa entrada que nós fizemos anterior foi bom, que nós testamos a live, graças a Deus nós entramos antes, caiu a conexão da internet porque deu uma queda de energia aqui, mas retomamos para a honra e glória do nosso Senhor. E eu particularmente, eu agradeço a Deus quando começam alguns ataques espirituais, é porque a palavra, ela é poderosa, ela corta dos dois lados, né, irmãos? Não há lado que a palavra de Deus não se aplica em nós, ela jamais volta vazia. Aleluia. Valéria, boa noite, Valéria. Deus te abençoe, querida. Seja bem-vinda. Leandro Nazar de novo. A Irene Leite, minha norinha. Beijo no coração de todos vocês, queridos. Eu já vou pedindo para vocês que estão com a Bíblia Sagrada que possam abri-la no livro de 1 Reis, no capítulo 19. E eu tenho certeza absoluta que Deus, ele tem uma palavra rema ao meu e ao seu coração. Amém, queridos? Eu vou tentar ser o mais breve possível para que não caia energia de novo, mas está na vontade do Senhor, né, irmãos? O Senhor, ele controla o tempo, controla todas as coisas. Nós fizemos a nossa parte aqui, que é controlar o som, ver se o microfone está bem. Andrezinho, seja bem-vindo. Andrezinho é um gigante de Deus, tem nos ajudado também nessa obra, na propagação do Evangelho. Que Deus multiplique a cada um de vocês bênçãos sobre bênçãos. E já quero dizer a vocês que esse mês de fevereiro seja um mês muito abençoado, em nome de Jesus. Cineide, seja bem-vinda, minha irmã Cineide. Vai ficar mais moça dia 6 agora, de fevereiro. Louvado seja Deus. Aleluia. Que Deus abençoe vocês. Que alegria, que prazer, meus irmãos, estar com vocês. Vocês sabem que antes das lives, né? Como a gente pensa pequeno, né? Antes das lives eu pensava assim, puxa vida, mas agora nós vamos perder o contato com muitos irmãos, mas muito pelo contrário, né? Até isso Deus, ele é fiel, né? Hoje, numa quinta-feira, com chuva, uma chuva forte, e nós temos o contato de estarmos falando um com os outros, olhando um para os outros. Minha norinha retomou aí, norinha. Deus abençoe, norinha, em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Queridos, 1 Reis, capítulo 19, no versículo 9. Aqueles que estão com a palavra de Deus, eu quero fazer uma leitura rápida, tá? E deixa eu só dar uma verificadinha aqui no computador, se tá tudo certo aqui. Tá ok, louvado seja Deus. Eu coloquei um fundo aqui para oração, para a hora que nós estivermos orando. Aumentei um pouquinho devido ao barulho da chuva. Se alguém detectar algum ruído, algum corte, quando eu estiver falando, por favor, nos avise. Amém? Mas, queridos, agora é momento com Deus, é um momento especial. E antes de lermos a palavra, nós vamos orarmos juntos e pedirmos ao Senhor que Ele fale conosco. Senhor, nosso Deus e nosso Pai,
Espírito Santo, Pai, obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. O Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é um Deus em quem nós contamos em todos os nossos dias. E até aqui o Senhor tem nos fortalecido. Obrigado, Pai, porque eu creio que também hoje o Senhor tem uma palavra rema ao nosso coração. Visita a cada um que está agora online conosco, ao vivo, e também aqueles que nos visitarão posteriormente, essa live chegarão até eles. Que nesta live, Pai, haja cura, haja transformação, haja santificação, haja regeneração, haja tudo aquilo que somente o Teu Espírito Santo pode fazer por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Louvado seja o Senhor. Eu vou fazer uma leitura breve. 1 Reis, capítulo 19, verso 9. Diz assim: E ali entrou numa caverna, e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio e lhe disse: O que fazes aqui, Elias? Oh, glória a Deus. Eu acho que isso aqui está de bom tamanho. Só este versículo. Sabrina, seja bem-vinda. José Mário, Rural, seja bem-vindo. Eu vou repetir esse versículo. 1 Reis 19, 9. E ali entrou numa caverna, e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: Que fazes aí, Elias? Louvado seja Deus. Eu quero falar nesta noite, queridos, como sugestão daquilo que Deus tem colocado no meu coração, porque esse texto é um texto que fala que Deus falou com Elias. Então hoje eu vou pedir a Deus que Deus fale comigo e Deus fale com você, porque Deus, Ele fala com todos aqueles que querem ouvi-lo. O Senhor diz: aquele que tem sede, vem a mim e beba. Aquele que tem fome, vem a mim e coma do pão vivo que desceu do céu. Todo aquele que buscar-me-ai de todo o coração, me achareis. Todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. Seja bem-vinda, Rosana, em nome de Jesus. É isso mesmo, vivendo os milagres. Todos nós estamos vivendo os milagres através do relógio de oração. E hoje Deus vai falar com você. Quantos precisam que Deus fale ao vosso coração? Meu Senhor, como é bom, né, queridos? Quando ouvirmos, ou escutamos a voz de Deus no âmago do nosso coração. E é um tempo que tão abençoado que nós estamos vivendo, ainda que é um período crítico em todo mundo, né, politicamente falando, financeiramente falando, onde a fé tem esfriado a quase todos, mas Deus, Ele tem sido fiel aos seus, porque é cumprimento da sua palavra. O Senhor, Ele é fiel a nós, mesmo quando nós não somos fiéis a Ele. Por isso, meus queridos, se preocupem agora em ouvir a palavra de Deus, porque Deus já vai falar com você. Ele já vai falar comigo. E o texto é de 1 Reis, capítulo 19, verso 9. Eu vou ler mais uma vez. Eliane Allen, lá da Inglaterra, seja bem-vinda. Deus te abençoe, minha querida. E nós vamos ser usados por Deus para falar sobre esse texto e escutar a voz do Senhor, porque é tudo que eu quero nesta noite. Eu sei que você também deseja ouvir a voz do Senhor. Aleluia. 1 Reis, capítulo 19, verso 9. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio e lhe disse: Que fazes aqui, Elias?
Oh Deus maravilhoso! Talvez você não saiba o que você está fazendo nessa live agora. Ou talvez você até saiba, né? É como Elias. Elias foi um homem como eu e como você. Um homem de carne e osso, mas um homem que tinha fé. Mas eu não estou falando aqui de tamanho de fé, porque Elias foi um homem de muita fé. Um homem que Deus escutou a oração dele e Deus enviou chuva na terra. E Deus escutou novamente a oração dele e Deus parou a chuva na terra. A oração deste homem foi poderosa. A oração deste homem, ele estava diante de 450 postes ídolos, diante de mais 400 ou 450, se eu não me engano, profetas de Baal, e ali ele fez um holocausto a Deus, colocou muita água, embebeceu a madeira na água e clamou ao Deus vivo, ao único Deus que existe. E o Senhor então mandou fogo dos céus que lambeu as águas. Você imagina que Deus é um Deus de resposta, Deus é um Deus que responde às nossas orações. E eu já quero te dizer que Deus está respondendo às nossas orações, tanto no relógio de orações, como aqueles irmãos que estão fora do relógio de oração. Porque o Senhor, Ele responde a oração de um justo. A oração é a maior arma que nós temos para a comunhão com Deus. A oração, ela desarma a opressão. A oração, ela desarma a depressão. A oração, ela desfaz laço do passarinheiro. Ela desfaz as pestes perniciosas não ter poderem para te atingir. Por isso que você precisa ser um homem de oração e uma mulher de oração. Quando nós temos um desejo que Deus fale conosco, então é muito importante a oração contínua, porque Deus, Ele responde às nossas orações. E o nosso modo, o nosso meio, o qual Deus nos entregou para termos comunhão com o Senhor, é exatamente isso, é através da oração. E quanto mais nós oramos, mais bênçãos vêm do Senhor sobre as nossas vidas. E por que eu comentei sobre Elias, o profeta Elias, sobre a fé dele? Uma fé grande, uma fé gigantesca. Foi um homem nobre que pisou na face dessa terra. Um homem que não passou pela morte. A Bíblia diz que Deus mandou buscá-lo numa carruagem de fogo. E já tinha avisado ele, já tinha falado para ele que iria vir buscá-lo e da maneira a qual iria buscá-lo. E ele deu tempo de preparar sua casa, deu tempo de acabar o seu apostolado com o profeta Eliseu, a qual seguiu o seu percurso, né? Assim como Josué seguiu o percurso, sucedeu Moisés, o profeta Eliseu sucedeu o profeta Elias. E Elias, ele foi realmente nota 10, né? Deus foi mais um dos homens os quais Deus disse que essa terra não era digna de tais homens que passaram por essa terra. Por isso que Deus nem permitiu que ele passasse pela morte, mas o levou às alturas numa carruagem de fogo. Eu quero profetizar a tua vida hoje que Deus vai te levar às alturas. Você vai enxergar coisas que você não estava enxergando. E você que estava abatido, cansado, oprimido, Deus vai te levantar hoje. Porque você é um filho amado, você é uma filha amada do Senhor. E esses problemas da vida, essas investidas do diabo contra ti, não prevalecerão. Porque as portas
do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E você é a igreja, então tome posse, Deus já está falando com você. Eu não sei o que se passa sobre a sua vida, se você passa por problemas ou por grandes problemas. Uma coisa eu sei, é que Deus te dá a garantia que ninguém e nada, absolutamente nada, prevalecerá contra a igreja do Senhor. Então agradeça a Deus, diga: Senhor, obrigado, porque por maior que seja a luta na minha vida, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha vida, porque agindo Deus, quem impedirá? Mas, queridos, é claro que Deus entende a nossa humanidade, é claro que Deus entende a nossa fraqueza. Por isso que eu tomei a liberdade de ler somente o verso primeiro, um versículo do o verso 19. E ali entrou Elias numa caverna e passou a noite. Queridos, por que ele entrou numa caverna? Um homem tão nobre, um homem com tanta fé, porque ele estava literalmente falando, sozinho. O exército, os homens que estavam com ele, tinham sido mortos. E ele estava sendo ameaçado de morte pela rainha Jezabel. Ela era uma rainha terrível. Ela mandava cortar a cabeça dos profetas. Ela não temia a Deus de maneira nenhuma. Mas o fim dela também foi triste. Porque o fim de todos aqueles que não temem a Deus, o fim de todos aqueles que temem a Deus é muito triste. Mas o fim daqueles que temem a Deus é infinitamente maior de tudo aquilo que nós pedimos ou daquilo que nós sonhamos. Aleluia, glória a Deus. O importa é como termina, não como começa. Essa luta que você passa, essa etapa, esta fase que você está vivendo não define o que você é. O que define o que você é o que Deus tem para você. É o que Deus tem te sustentado até aqui. 1000 já caíram ao teu lado, 10.000 à tua direita e você não foi atingido, porque Deus há de completar a boa obra na tua vida. Deus há de fazer com que você também saia da caverna. Porque Elias, ele estava tão triste que ele foi se esconder dentro de uma caverna. E ele ficou ali à noite. Mas olha o recado de Deus para você no Salmo 30, verso 5. O choro pode durar até uma noite, mas a alegria vem logo no amanhecer. Aleluia! Aqui no Brasil é noite agora, mas logo ao amanhecer já vem a bonança, já vem o teu milagre. Ou você pode determinar e que você pode dar um cancelamento nesse choro agora, diz o Senhor, porque ele pode até durar uma noite. Se você quiser, ele não vai durar. Basta você tomar posse em nome de Jesus, como Elias tomou posse. Mas de que maneira que Elias tomou posse? Ouvindo a palavra de Deus. Por quê? Porque Deus foi visitá-lo. Esta live não é à toa. Você não está nessa live em vão. É porque Deus está nos visitando, meus irmãos. Deus, ele já sabia desse horário, ele já sabia deste momento especial. Deus, ele sabe de todas as coisas antes mesmo de acontecer. Ele sabe tudo que nós vamos pedir antes mesmo dali de nós pedirmos, das palavras saírem dos nossos lábios. E a Bíblia diz: e eis que a palavra do Senhor veio a Elias e disse-lhe: que fazes aqui? Então o Senhor está fazendo uma pergunta também para você. E você precisa responder essa pergunta. Não é só necessária. Não só necessário. É extremamente importante você responder essa pergunta. O que você faz aqui nesta live? Por que é que eu estou aqui nesta live? Jesus, quando ia curar
as pessoas que estavam enfermas, ele dizia às pessoas: o que queres que eu te faça? O cego Bartimeu, um deles disse: Senhor, eu quero enxergar. Então Jesus disse: torne a ver. E aquele cego imediatamente voltou a ver. E o que ele fez? Ele deixou tudo, deixou a sua capa, deixou as suas coisas ali de mendigo, aquela sujeirada toda, e foi seguir a Jesus, e foi seguir o Mestre. Então o Senhor, ele perguntou também para Elias: Elias, o que fazes aí? O que fazes dentro desta caverna? Porque, queridos, tem dia que não é fácil mesmo. Tem dia que nós entramos numa caverna, não é verdade? É uma caverna de uma tristeza, um abatimento, que nós oramos a Deus com gemidos, não é nem os gemidos inexprimíveis do Espírito Santo, mas aquele gemido que é do homem, aquele gemido da nossa humanidade, que você não tem forças para orar, para fazer uma oração a Deus, mas você geme diante dele. É como se o teu coração falasse mais alto do que a sua boca, gritando a Deus por socorro e dizendo: eu não dou conta mais, Senhor. Eu não tenho forças mais, Senhor. Eu cheguei num limite da minha situação que eu não sei mais o que fazer. Eu estou com medo, Pai. Eu estou com uma ansiedade excessiva, eu estou com uma angústia, eu só sinto vontade de chorar, eu estou parado, eu não tenho condição de dar um passo a mais. Então, escute a palavra do Senhor. O que é que você está fazendo neste lugar? É justamente por isso. É porque essa tristeza muito forte, muito profunda está tentando te abater. É porque as tempestades da vida, é porque problemas financeiros, problemas até mesmo emocionais, problemas familiares, está tentando te açoitar. O Senhor, Ele manda embora hoje em nome de Jesus, porque Ele é um Deus que pode todas as coisas na sua onisciência, onipotência, onipresença. Os discípulos no barquinho também, quando viveram uma tempestade terrível, tremenda na vida deles, eles se apavoraram e gritavam, tremiam, choravam e clamavam, né? E Jesus repreendeu o vento, Jesus repreendeu a tempestade, repreendeu o mar naquele alvoroço, e eles diziam assim, afoitos, né? Clamando, dizendo: quem é esse? Quem é esse que até os ventos e os mares obedecem? Esse é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo para sempre. É o mesmo, queridos, que faz milagres no século 21, que está fazendo milagres hoje no dia 2 de fevereiro do ano de 2023 na tua vida. Deus está te curando hoje por dentro. Deus está trabalhando no teu interior por dentro, porque Ele sabe que por muitas vezes você tem passado esses tipos de noites tempestuosas, que só Deus sabe, nem o seu esposo sabe e nem a sua esposa sabe. E o Senhor mandou te dizer isso justamente para que você saiba que é Ele que está falando contigo. E olha que você tem um casamento abençoado, hein? Você conversa de tudo com seu esposo, você conversa de tudo com a sua esposa, mas de uns tempos para cá você tem omitido essa tristeza. Mas não omita não, porque é melhor que sejam dois do que um, porque se um estiver fraco, o outro está forte e levanta. Aqueles que são casados se tornam uma só carne no Senhor e ficarão juntos até que a morte os separe. Então, você não quer o mal para a sua própria carne.
Então declara para sua esposa, declara para o seu esposo a tristeza, porque você recebe a cura hoje em nome de Jesus. E ele também, e ela também. E como é bom nós podemos orar uns pelos outros, principalmente os casais, os pais orarem pelos filhos, os filhos orarem pelos pais. E é extremamente necessário, meus irmãos, estarmos orando uns pelos outros, e orarmos pelo nosso próximo. Talvez você só me conheça aqui através da live, né? Mas saiba que eu tenho orado pela tua vida. Todos aqueles que têm colocado seu nome na live, todos aqueles que têm entrado na live, nós temos orado pelos cultos através da live, pelos cultos presenciais, e Deus tem nos atendido de uma maneira inefável, inimaginável. Milagres têm acontecido tremendamente. Algum deles, queridos, pessoas com doenças cardíacas, pessoas com cirurgias para retirada de nódulos já marcadas, estão rasgando os papéis, porque o Senhor já está curando antes de ser necessário ter a cirurgia. E por que Ele cura? Porque Ele é o Deus da cura, Ele é o médico dos médicos, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Deus que faz as impossibilidades dos homens, não é? E de que maneira Ele faz isso? Usando as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios. Olha só. Usando as coisas fracas deste mundo para confundir os fortes. Por isso, nunca se atente sempre na aparência, naquilo que é grande, naquilo que é muito bonito, naquilo que é muito belo. Sabe por que eu digo isso para você? Porque a palavra fala lá no livro de Isaías, que foi o profeta que anunciou a vinda de Cristo, a cristologia na Bíblia, 700 anos antes da vinda de Cristo. Ele disse assim: não tinha nele nem formosura, nem beleza alguma, nem atrativo algum. E por isso que foi a dificuldade das pessoas crerem em Jesus. Porque Jesus, ele era um homem comum, como eu e como você. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Não tenta ver nas pessoas a fortaleza das pessoas, porque não existe homem forte. Todos nós somos pó. Jesus é forte. Jesus, ele é o Rei dos Reis, ele é o Todo-Poderoso. Somente ele não cometeu pecado. Somente ele é a ponte que nos leva direto a Deus. Foi ele quem rompeu a barreira que nos impedia de retomar os braços do Pai. E por isso nós vemos aqui Elias, um profeta tremendo, com tanta autoridade de Deus, com tanta fé, com tanta sabedoria de Deus, nunca retrocedeu, mas sempre avançou, sempre Deus era com ele. Mas um dia, na carne, na limitação, na sua humanidade, ele se entristeceu. Mas Deus também tirou a tristeza dele. Aleluia! Porque Deus tira as nossas tristezas. Irmãos, esses dias eu também estava triste. Eu estava triste porque as lutas de um pastor, as lutas de um servo de Deus são enormes. Mas o Senhor imediatamente me mostrou Pedro andando sobre as águas. E nós já andamos sobre as águas. O que significa andar sobre as águas? Significa que nós já andamos sobre os milagres. Os milagres já têm, as bênçãos de Deus já têm seguidos todos aqueles que creem. Só que o que nós não podemos fazer? Mudar o foco. Não tira o foco. O alvo é Jesus. Lembre de tudo que Jesus já fez para você. Ele vai continuar fazendo, Ele vai continuar abrindo o mar, Ele vai te sustentar andando sobre as águas, mas não tire o foco, não tire o foco. Mas se você tirou o foco, como Pedro tirou e afundou, Jesus imediatamente o resgatou, porque
Ele é o nosso socorro imediato no dia da angústia e da tribulação. Agora você entende porque nós não podemos viver um só segundo fora dele, irmão. Porque a vida sem Cristo não é vida, é só existência. Então, Ele em nós e nós nele. E nós sendo um com o Pai. Então não há divisão. É o corpo de Cristo sendo trabalhado, sendo dirigido por Deus Pai, por Deus Filho, por Deus Espírito Santo. Oh, louvado seja o Senhor. Oh, meu Deus, obrigado, Pai. Obrigado por esses meus irmãos, obrigado pela minha vida que, Senhor, aqueles que já começaram a live, Pai, com pesar, com uma angústia, já não existe mais isso no coração deles, eu tenho certeza. Se você começou essa live com esse peso, com essa tristeza, e Deus já arrancou, digita aí, por favor, para testemunhar para outras pessoas. Porque eu particularmente eu estava com muito peso, comecei 15 minutos antes a live, com uma chuva muito forte, teve queda de energia aqui, aí nós cancelamos a live, iniciamos outra. Então, testemunhe também, engrandeça o nome do Senhor, mas mais do que isso, eu sei que você está com o teu coração aberto. Destapa os teus ouvidos espirituais para que você ouça a voz do Senhor. Quando o Senhor disse para Elias dentro da caverna, o que fazes aqui? O que você pode falar para Deus agora? O que você está fazendo aqui comigo nessa live? Qual é o teu desejo maior? Qual é a tua impossibilidade? O que você precisa que o Deus do impossível faça já? Faça agora na sua vida. Porque basta uma palavra. Jesus em 6 dias, Ele criou a terra. No 7º Ele descansou. Queridos, Deus não demora para trabalhar na sua vida, não. Aquele que em apenas 6 dias criou a terra. Escuta isso, que isso é muito forte. Agora, nesta live, antes do término desta live, você pode receber a tua bênção. Você pode ser curado. Abra teu coração e diga para o Senhor o que é que você está fazendo aqui, né? Quando Deus perguntou para Elias, o que você faz dentro dessa caverna, Elias? Aí o verso 10, ele respondeu a Deus dizendo, Senhor, eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas, e eu fiquei só. E buscam a minha vida para me tirarem. Então, ele resumiu aquilo que talvez nós vivemos hoje. Eu vou levar você num raciocínio que parece que é a mesma história que nós estamos vivendo hoje. Ele diz assim, ó, os filhos de Israel deixaram a tua aliança. Meu Deus, parece que ninguém mais quer saber do Senhor, ninguém mais quer saber de ter aliança com o Senhor. As pessoas estão preocupadas com coisas do que com Deus, do que com pessoas. As pessoas não querem mais uma aliança, não querem nada com nada. As pessoas estão vivendo uma inversão total de valores. Aí eles disseram, matar os profetas a tua espada. Então, as pessoas já não tem mais homem de Deus, parece que não existe mais homens de Deus, parece que estão todos mortos, parece que você não pode mais confiar em ninguém. Aí ele disse aqui, e eu fiquei só. Não é exatamente isso? Você está numa multidão, você está no seu trabalho, numa multidão de pessoas, você tem uma família grande, você talvez congregue numa igreja grande, tudo é muitas pessoas, é muita gente, muitos amigos nas redes sociais, mas quando você chacoalha, quando você peneira, é só você, não é? Aí você diz assim, Deus, eu estou só,
Sou só eu. Sou só eu. E sabe o que Deus manda te dizer? Às vezes é necessário justamente você viver essa situação. Porque quando é só você, literalmente, é porque você tem que olhar com os olhos para dentro de você. E quando você tem tempo para você, é como você ter tempo para Deus. Porque você é o melhor de Deus. Deus, ele é o Senhor do tempo, ele é Kairos, é passado, presente e futuro. Para Deus é tudo uma linha só. Então, Deus, ele tem todo o tempo para você, porque a tua digital está escrita na palma da sua mão direita. Mas você, quando você tem tempo para você, então você olha para você, e você olha o medo, a perseguição, a frustração, a ansiedade que você está vivendo, então você se achega a Deus, com o coração contrito, e o Senhor é um Deus que ouve os corações contritos e abatidos. Não há nenhuma oração verdadeira, uma oração sincera, a qual Deus não ouve, meus irmãos. Deus ouve tudo. Um ruído, por mais baixo que seja, nos 4 cantos desse universo, o Senhor ouve. O Senhor ouve choro. Sabe aquele choro que só o coração geme? Ele ouve, porque só Ele conhece o teu coração. E quando o profeta Elias foi verdadeiro com o Senhor, então o Senhor começou a mostrar alguns exemplos para ele. E o Senhor, ele dá muitas dicas para nós. O Senhor, ele manda muitos sinais para nós. O Senhor, ele manda muitos exemplos para nós, queridos. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos orar e vigiar. Não é verdade? Porque a oração, ela é acompanhada com a nossa vigilância. Porque você orando, as tentações vêm, o diabo tenta, com todos os seus demônios, abrindo as portas do inferno para tentar te devorar vivo. Você acha que você está vivo hoje, até aqui, por quê? Pela tua força, ou porque você é um homem ou uma mulher santa demais? Não, nós estamos aqui porque até aqui nos ajudou o Senhor. 1000 caíram ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e Ele ouviu o choro da tua lágrima, o choro do teu coração, Ele ouviu a tua oração, e Ele está ouvindo. Essa live não é em vão, queridos. Essa live provavelmente será um marco na história de muitos aqui, no dia 2 de fevereiro. Quem sabe ontem, no dia 1º de fevereiro, você orou a Deus dizendo: Senhor, que esse mês seja uma bênção para mim, que esse mês seja um mês produtivo. E logo no primeiro dia o diabo já te enganou, já te mandou um monte de ciladas, um monte de problemas, um monte de aflições, para fazer com que você parasse antes de começar o mês. Mas hoje é o segundo passo, né? E vai existir o 3º, 4º, até o dia 28 de fevereiro, porque o mês de fevereiro só tem 28 dias, menos 2, né, irmãos? Então, hoje é dia 2. Então, aquilo que você perdeu ontem, você vai receber hoje em porção dobrada, porque Deus não deseja que nós percamos nada, porque tudo o que nós temos é o que vem do alto. Então, o que vem do alto não tem como perder, meus queridos. Entendeu? Você só perde aquilo que é terreno, aquilo que é da terra, aquilo que não vem de Deus, aquilo que não é propósito de Deus. E se Deus permite você sair da tua vida algumas coisas, é porque Deus tem algo melhor para você. É porque está saindo o velho para entrar o novo. Então, receba essa palavra, receba agora para fevereiro. Vai sair o velho e você vai receber o novo. Algo novo de Deus está chegando sobre a tua vida.
Creia nisso em nome de Jesus, em nome de Jesus. Agora que você já respondeu para o Pai, em nome de Jesus, o que você está fazendo aqui na live, como o profeta Elias respondeu também a Deus o que ele estava fazendo, então o Senhor mostra aqui 3 sinais para Elias. E eu queria ler com os irmãos a partir do verso 11, está aqui, olha. E disse-lhe Deus: sai para fora. Esse aqui foi a palavra que o profeta Elias recebeu antes de ver os sinais. Porque sair para fora é você sair dessa tua casinha, é você sair desse teu pensamento pequeno, é você sair desse pensamento de tristeza, desse sentimento. Eu já declaro para você que isso tudo é irreal. Sentimento é irreal, queridos. Porque o que você sente agora, você daqui 5 minutos pode sentir tudo diferente. Porque daqui 5 minutos o céu pode estar aberto para você e você receber o teu milagre. Muda todo o sentimento. Sentimento é tão perigoso você lidar com o sentimento, porque eu particularmente, eu já não assisto, acredito que filmes na televisão há muitos anos, eu não tenho tempo para isso. Mas quando eu assistia, eu gostava muito de filme de romance. E quantos filmes de romance que não tinha nada de religião, não tinha nada de Deus, mas nada de errado também, né? Um filme de uma história, talvez de real, de vida, de um amor, de um homem, de uma mulher. E eu chorava. Por quê? Porque aquele filme me comovia. Então, queridos, olha o que é um sentimento. Deus, ele não é um sentimento. A fé, ela não é um sentimento. A nossa vida não é um sentimento. Por isso que o Senhor, ele fala para nós não vivermos por sentimentos e nem por vista. Tem coisas que você pode olhar e achar que é um absurdo, mas não acredite não, porque nem tudo que parece ser é, e nem tudo que parece não ser, acaba sendo de fato. Por quê? Porque a realidade e a verdade só existe dentro do coração humano, e a nossa verdade é, literalmente, que nós somos o que somos não por fora, mas por dentro. E por dentro que nós somos o edifício de Deus em construção, que nós vamos sendo modificados. E conforme a idade, vai mudando os nossos desejos, os nossos sonhos. Quando você era adolescente, você tinha algum tipo de sonho. Quando você se casou, você teve sonhos de ter filhos, constituir a tua família. Os avós têm outros tipos de sonhos. Aqueles que cursam uma faculdade, aqueles que são profissionais, têm outros tipos de sonhos. E com o tempo os sonhos vão mudando. Mas acredite nisso porque é a palavra de Deus. Sempre ore, porque Deus, ele tem infinitamente mais daquilo que você pede ou daquilo que você sonha. Os sonhos não podem acabar, mas o que precisa ser é os nossos sonhos direcionados para os sonhos de Deus. Porque os sonhos de Deus são maiores que os meus. Os sonhos de Deus são maiores que os seus. Os planos de Deus são maiores que os meus e os seus. Por isso que no Pai Nosso ele colocou: seja feita a tua vontade. Qual é a vontade do Senhor? O apóstolo Paulo escreveu na sua carta à igreja estabelecida em Roma, na época, no capítulo 12, dizendo que todos os dias nós devemos renovar a nossa mente justamente por causa dos sentimentos. Porque você sente alguma coisa, você pensa, acha alguma coisa, mas você pode estar pensando errado, sentindo errado e achando errado. Entendeu? Então, tudo começa na nossa mente. As aves, a Bíblia diz em Provérbios que as aves elas podem voar, porque não tem como nós deixarmos, impedirmos os nossos pensamentos de vir. Porém, tem como de nós deixarmos das aves fazerem um ninho dentro da nossa cabeça. Isso você tem pleno poder para renovar a sua mente.
E quando você renova a sua mente, então o que acontece? Você experimenta, leia isso em Romanos 12, você experimenta a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia. É por isso, irmãos queridos, irmãs queridas, por isso que muitas vezes nós vivemos tristes, porque nós não estamos vivendo nem a boa, nem a perfeita e nem a agradável vontade do Senhor. Nós tentamos viver e fazer coisas que nos agradam, mas até para isso nós precisamos entregar a Deus. Senhor, eu acordo nesta manhã, entrego a minha vida nas tuas mãos. Seja feita a tua vontade, o que queres que eu faça nesse dia, Senhor. Me conduza pelo caminho, porque tu és o meu pastor e eu sou a tua ovelha. Eu sou ovelha do teu rebanho, eu ouço a tua voz, eu reconheço a tua voz, eu obedeço e te sigo. Então, o Senhor fala para Elias, sai para fora, Elias. Você já está saindo para fora, não está? Não está gostoso agora essa mensagem? Eu sei que está gostoso, porque Deus, Ele me fala. Você está saindo para fora dessa tristeza. Você está saindo para fora dessa cova. Você está saindo para fora dessa caverna. Você está saindo para fora para uma nova vida. Quando eu ouço na palavra de Deus, sai para fora, a primeira coisa que o Espírito Santo me traz à memória, gente, é Lázaro morto de 4 dias. Ninguém acreditava. Gente, não tinha uma pessoa nessa terra que acreditava que Jesus iria ressuscitar Lázaro. Até mesmo as suas irmãs Maria e Marta. Jesus chegou ali, elas abraçaram a Jesus, choraram, Jesus chorou. E elas disseram a Jesus, Jesus, se o Senhor tivesse vindo antes, Jesus. Oh, Jesus, por que o Senhor não veio antes? Sabe por quê, queridos? Porque Deus, Ele não atrasa, Deus tem tudo programado, o tempo está nas suas mãos, é tudo na hora certa, tudo no momento certo. Mas por que então, pastor? Por que demorou? Por que Lázaro precisou sofrer 4 dias? Queridos, porque Deus não está vendo só Lázaro, Deus não está vendo só Maria e Marta. O recado de Deus para a tua vida é que Ele não está vendo só o Renan Santos, que acabou de entrar. Deus te abençoe, Renan, a Rosana, a Sabrina, a Érica, o José Mário, o Leandro. Ele não está vendo só nós, a minha esposa Elaine Zuba, a Eliane Allen da Inglaterra. Ele não está vendo só nós. Sabe por quê, queridos? Porque Ele está vendo o contexto geral. Deus é amor e Ele nos fez com as suas mãos de amor. E você tem amor no coração, amor suficiente para ter compaixão dos seus. E por mais que você esteja bem 100%, se alguém dos seus não estiver bem, você não vai estar pleno e contente. Você entendeu agora? É como Noé entrou na arca com a sua família. Oh, Deus maravilhoso! O trabalho que você faz com Deus, a tua oração que você faz com Deus, é um trabalhar completo para a tua família, de geração em geração. A oração tem tanto poder que Deus responde até a gente depois de morto. Você sabia que tem netos, bisnetos, sendo abençoados com orações de homens velhinhos que passaram por essa terra, viveram uma vida piedosa, uma vida caridosa com o Senhor e foram abençoados tremendamente. Só que chegou o dia de sair para fora, né? Um dia nós vamos sair desse mundo, um dia nós vamos sair dessa terra literalmente, e nós vamos sair para ser recebidos nos céus, com trombetas, com um som angelical, com uma legião de anjos, serafins, querubins, arcanjos de guerras, com uma festividade tremenda nos céus,
e você vai receber uma pedrinha branca para entrar. E quando você receber aquela pedrinha branca, está lá em Apocalipse capítulo 21, você vai ler naquela pedrinha branca o teu nome. E você vai reconhecer que aquele é o seu nome. Até o nosso nome será outro. O nosso corpo será um corpo glorificado. Então aproveite já e desfrute do melhor do Senhor. Saia para fora hoje. Saia para fora hoje em nome de Jesus. Saia para fora dessa depressão. Saia para fora dessa prisão. Saia para fora desse medo. Saia para fora dessa enfermidade. Saia para fora. Receba a palavra de Jesus, a mesma que ele deu para Lázaro. Ele disse uma palavra antes para as pessoas: tirem a pedra da porta, tirem a pedra do caminho. Agora eu vou contar uma coisa para vocês. Jesus é a pedra angular. Jesus é a nossa pedra fundamental, a nossa rocha inabalável. E Ele está à nossa frente. Então não existe nada que possa nos abalar. Então a sua palavra é eficaz. Por isso que quando os homens retiraram a pedra, então a pedra fundamental se colocou frente a frente com a morte, com o túmulo de Lázaro. Jesus está frente a frente com você. Deus está falando com você. Agora você entende quando Jó no capítulo 42 disse: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Oh, glória a Deus, aleluia. Os nossos olhos veem Jesus hoje. Ele vê a morte que está em você, ele vê tudo que está inutilizado, está sepultado na tua vida. Ele diz: Lázaro, vem para fora. Oh, aleluia. E aquele que era morto já de 4 dias veio para fora. Patrícia, em nome de Jesus, Patrícia, sai para fora. O Senhor tem uma vida linda para você, uma linda obra nas tuas mãos. O Senhor vai mudar a tua sorte. Há um momento de luto, há um momento de choro, há um momento de pranto, mas Deus há de te levantar em nome de Jesus. Há um determinado tempo e propósito debaixo do céu sobre essa terra, e o Espírito Santo, o único que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, é o único, aquele também capaz de erguer o homem novamente, de consolar aqueles que precisam ser consolados, porque uma mãe, um pai, pais quando enterram os seus filhos, porque na via natural é os filhos enterrar os seus pais. Quando os pais enterram os seus filhos é uma dor tão terrível que muitos pedem a Deus até a morte. Mas o Espírito Santo Consolador, ele vem com seu poder e ele consola, ele diz: sai para fora, sai para fora. Eu já fiz a obra no teu filho, já fiz a obra na tua filha. Deus tem um propósito para cada um e é por isso que nós temos uma única digital. É fácil, pastor? Não, não é fácil. Nós estamos falando do profeta Elias, que estava dentro de uma cova, com medo, jurado de morte, estava sozinho, não tinha ninguém para ele, mas ele recebeu a palavra: sai para fora. E é esta palavra que você recebe agora: sai para fora. Sai para fora de tudo isso. Talvez o filho pródigo, lá quando ele estava cuidando dos porcos, ele estava com fome, porque nem mesmo a comida dos porcos ele podia comer. Talvez tudo que ele ouvia dentro do coração dele era isso: sai para fora, sai dessa imundície, sai dessa vida, sai dessa hipocrisia, sai dessa morte, sai desse desespero. E ele disse para ele mesmo: Pai, eu pequei, isso tudo que eu estou vivendo é resultado do pecado. Talvez não seja o que você está vivendo agora, não seja resultado do teu pecado, literalmente, mas é resultado do pecado original de Adão e Eva, que o mundo passa por todas as aflições. Mas do filho pródigo era
era o pecado, consequência do pecado literal dele, porque ele tinha pegado a herança dele antecipadamente. Tudo tem a sua hora, meus irmãos. Não adianta você querer fazer as coisas antes ou depois da hora, não dá certo. Tem que ser na hora de Deus, por isso que você tem que estar sendo guiado por Deus. Mas aquela hora, ele naquela sofrência, desequilibrada, com fome, o corpo físico padecia, a alma padecia, o espírito padecia, e ele não tinha ninguém, a não ser os porcos que estavam ali. Então ele disse: Pai, eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra os céus, contra a terra, eu não devia ter feito aquilo, que é justamente diferente do caso de Elias. Elias não tinha pecado, Elias, ele estava afundado por dentro, porque ele estava numa multidão, mas ele estava só. É como Josué, quando foi adentrar na terra prometida. Josué, ele viu aquela bagunça, Moisés já tinha morrido, e aquela geração de Moisés morreu no deserto, não entrou na terra prometida. Então Josué, ele ficou bem bravo naquele dia, e ele disse aquela frase: eu e a minha casa serviremos a Deus. Literalmente, Josué estava dizendo o seguinte, ele não estava dizendo apenas que ele e a família dele ia servir a Deus. Ele estava dizendo o seguinte: olha, escolham de hoje em diante o que vocês querem fazer da vida. Ou vocês escolhem o mundo, ou vocês escolhem as próprias vaidades, vocês escolhem mamon, que é o dinheiro, porque eu já fiz a minha escolha. Eu e a minha casa serviremos a Deus. Foi isso que ele estava dizendo. Foi isso que Moisés disse durante 100 anos, construindo a arca. E 100 anos durou a construção da arca, e as pessoas zombando de Moisés, até que choveu. Deixa as pessoas zombarem de você, até que essas pessoas vejam Deus te exaltar. Oh, Deus maravilhoso. Já saiu para fora, né? Aleluia, louvado seja Deus. Então vamos ver os 3 sinais que Deus mostrou para o profeta Elias, para que a gente fique alerta nos sinais de Deus nas nossas vidas, até porque nós oramos e temos que vigiar, vendo os sinais claros de Deus, para que os sinais do adversário não sejam mais atrativos a nós, para que nós venhamos a achar que são sinais de Deus. Porque nunca se esqueça que Satanás, ele quer se assemelhar a Deus, ele quer imitar a Deus, entendeu? Então ele vai te aparecer não como o diabo, ele vai te aparecer em forma de luz, em forma de coisas boas. Por isso que o homem pode fazer planos, mas o realizar vem de Deus. Então não reclame quando algum plano não der certo, porque o plano que Deus tem para você não é o plano infalível da Mônica e do Cebolinha, é um plano dos planos, e o plano dele te salvou, morreu a sua morte, te deu vida eterna, e ele só tem o plano A, não existe plano B, porque ninguém mais pode desfazer aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Receba esse poder, receba essa bênção do Senhor sobre a tua vida, levanta e anda nesta noite. E aí o verso 11 diz assim, né? E eis que passava, lembrando que o profeta Elias estava dentro da cova, e eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas. Deus mandou um forte, um gigantesco vento que quebrava as penhas. Você via até pedras, aqueles rochedos caindo, né? Mas Deus não estava no vento. Ei, cuidado com grandes coisas,
com grandes milagres, com grandes homens, porque grande só existe um, o grandão de Nazaré. Aleluia. Leão da tribo de Judá, só existe um, Jesus Cristo de Nazaré. Então ele mandou um grande e forte vento, e Elias via, ouvia, mas Deus não estava lá. Então, queridos, não queira ver coisas grandiosas, queira ver aquilo que Deus deseja te mostrar. Por isso, em todo lugar que você chegar, e se você for ver alguma coisa, for receber alguma oração, você fecha os seus olhos e ore a Deus dizendo: Senhor, se essa tempestade, esse gigante, este vendaval for permissão tua, eu recebo em nome de Jesus. Se essa oração for tua, eu recebo em nome de Jesus. Mas se esse vendaval não for teu, e se essa oração não for tua, eu repreendo em nome de Jesus e levo na cruz do Calvário. Louvado seja Deus. É assim que nós temos que fazer, gente, quando nós passamos por grandes desafios, grandes tempestades, porque existem sim grandes tempestades que Deus permite para que nós passemos para sermos aprovados. Nós passamos pela prova para sermos aprovados. Mas tem tempestades, tem coisas grandes que Deus não está lá. E aí que está o discernimento espiritual. É aí que está a chave do orar e vigiar. Por isso, hoje você está ouvindo a voz de Deus. Hoje você está conhecendo a vontade do Senhor um pouco mais profunda dentro do seu coração. E depois que fendeu os montes, quebrou as penhas diante do Senhor, veio depois um terremoto. Você sabe o que é um terremoto? É como você está, os japoneses, o Japão e alguns países desse nosso mundo já passaram por isso. É você estar na sua casa, de repente vem um terremoto, começa a tremer tudo, a casa rui, né? Trinca as paredes da casa, os móveis, guarda-roupa, televisão, armário começa a cair para o chão, né? E ele começou a ver um terremoto, né? O chão tremer, o chão se abalar, tudo ficar balançar para a direita, para a esquerda, né? Então, coisa grande também estava acontecendo ali. Era um terremoto que estava ali, mas Deus também não estava no terremoto. Então, muito cuidado com essas coisas que parecem um terremoto, que você fala: uau, isso é de Deus. Cuidado, gente, cuidado, muito cuidado. Você vai fazer a mesma coisa. Se esse terremoto, se tudo isso que está advindo na minha vida agora, e está fazendo tremer tudo, mudar tudo, se é de Deus, eu recebo em nome de Jesus. Mas se não for de Deus, eu repreendo e mando embora em nome de Jesus. Que acabe esse terremoto agora e tudo volte ao seu estado normal. Porque o que a igreja liga na terra, o Senhor liga nos céus. E depois do terremoto, a Bíblia diz que também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto veio um fogo. E também o Senhor não estava no fogo. Queridos, nós sabemos que o fogo ele consome tudo. Não consome? Pega uma casa e bota fogo nela e deixa ela queimar. Não vai sobrar nada. Semana retrasada, ou mês passado, nós estávamos fazendo uma capelania no HU. E nós fomos fazer oração para uma senhora que estava na ala, justamente de queimados. Ela estava com o corpo todo com a pele de carpa, já tinha feito várias cirurgias, né? Porque encolheu demais a pele dela. Pegou fogo na casa dela.
o botijão de gás estourou e pegou fogo, incendiou. Ela perdeu toda a casa, literalmente. Ela perdeu as roupas, perdeu os móveis, perdeu tudo, mas ela não perdeu a vida. O Senhor abençoou e ela chorava dizendo: pastor, eu perdi tudo que eu tinha, mas eu ganhei tudo que eu não tinha. Eu ganhei Jesus, porque daqui para frente eu vou servir a Jesus Cristo. Oh, glória a Deus, aleluia. Agora você está entendendo por que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Ela é uma mulher simples, humilde, mas agora vai morar numa casa muito melhor, vai ter uma vida muito melhor, vai ter paz no coração, vai ter alegria no coração, vai viver uma vida abençoada na presença do Senhor. Aleluia. E nós temos a promessa do Senhor, não é? Quando passares pelas águas, não se afogarão. Quando passares pelos rios e os rios estiverem altos, eles não te submergirão. E quando passares pelo fogo, o fogo não te queimarás. Oh, glória a Deus. É justamente por isso, queridos, justamente por isso, receba agora em nome de Jesus. Muitas vezes vem um fogo, vem uma aflição, mas você acha que é de Deus. Mas é um fogo para consumir tudo que você tem, para acabar com tudo que você tem. Por isso você tem que discernir o fogo. E olha que quem é batizado com o Espírito Santo tem o fogo do Espírito Santo dentro dele. Nós somos uma sarça ardente, em chamas, como Deus apareceu na sarça para Moisés, ela não se consumia. É um fogo em nós que não se consome, que não se queima, mas nós vamos saindo e vamos queimando outras pessoas, nós vamos levando esse fogo do bem, levando essa mensagem, essa bênção para outras pessoas, e nós vamos influenciando, nós vamos contagiando, quando é fogo de Deus. Agora, quando não é fogo de Deus, e você vê um sendo consumido ali, um fogo caindo ali, outro fogo caindo ali, a casa pegando fogo, e ninguém para ajudar, e tudo sendo destruído, você vai lá e repreende em nome de Jesus, e pede o fluir da água da vida, da fonte da vida, dos rios que correm do trono de Deus, de águas cristalinas, por onde esses rios passarem, tudo será transformado, inclusive aquilo que foi queimado. Ainda que a árvore seja cortada pela raiz, a árvore sem raiz não nasce, mas para Deus nasce, porque ainda há esperança. Há esperança, Israel, há esperança. Você não foi chamado nessa live à toa, não. Essa é a live da esperança. Essa é a live que você ouve a voz de Deus. Essa é a live que Deus fala com você, em nome de Jesus. E aí a Bíblia termina dizendo assim: e sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na capa, saiu para fora. Olha, Elias só saiu para fora. Lembra que a primeira coisa que Deus pediu foi para que ele saísse para fora. Mas ele ainda ficou teimando com Deus. Ele ficou ali dentro da caverna. Veio ali o forte, grande vento, veio o terremoto, veio o fogo. Mas ele sabia que Deus não estava no vento, ele sabia que Deus não estava no terremoto, ele sabia que Deus não estava no fogo, então ele sai para fora, porque ele era um homem de Deus. Ele viu ali o vento forte, a aflição, a tempestade, o terremoto, o fogo, e ele viu que ele não estava só. Foram os 3 sinais que Deus mostrou para ele, que ele mesmo dentro daquela caverna, nenhuma tempestade deste mundo, nenhuma aflição deste mundo, nenhum fogo deste mundo pode parar aqueles que são chamados e separados para um propósito para Deus.
Ori candarari shuri candaralabara labuia shiri canderias. Aleluia. Você não vai parar. Deus te faz andar. Deus te faz saltar pelos montes. Essa dor terrível que você estava sentindo aí é dor de parto. É justamente porque está chegando a tua luz, está chegando a tua hora. Você está saindo para fora desse ciclo de enfermidade, desse ciclo de tragédias, desse ciclo de tristezas, desse ciclo de nada dá certo. Tranca a rua, bata em retirada agora em nome de Jesus. Todo espírito tranca a rua que veio para trancar os caminhos agora, que veio por um caminho, eu ordeno que bata em retirada por 7 caminhos agora em nome de Jesus e nunca mais volte. Que seja anulado, que seja levado para as profundezas do inferno e não volte mais sobre essas vidas. Eu declaro em nome de Jesus. Não tem rua trancada, não tem caminho trancado, não tem nada trancado, porque as portas que Jesus abriu para nós, ninguém mais poderá trancá-las, ninguém mais poderá fechá-las. Obrigado, Jesus, pelas portas abertas nessa noite. Obrigado também pelas portas fechadas, pelo mal indo embora, pela macumbaria, feitiçaria, trabalho feito, todo problema emocional indo embora agora em nome de Jesus, Pai. As tuas ovelhas ouvem a sua voz e nós recebemos em nome de Jesus. E aí então veio uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Foi a segunda vez agora que Deus perguntou a Elias: que fazes aqui, Elias? E Elias disse a mesma coisa. Então veio uma voz mansa e suave. Em algumas outras traduções, um sussurro tranquilo e suave. E Deus falava assim: Elias, volta, meu filho, volta para o caminho, volta, meu filho, pela mesma estrada, porque a guerra eu já venci por ti. Você não está sozinho, eu sou o teu Deus. Você vai encontrar 7.000 homens à tua espera e será um exército que estará com você. Aleluia. Você conseguiu ouvir? Um cicil tranquilo e suave. Aleluia. É isso que Deus fala comigo e com você. Volte para a batalha. Ela é árdua. Ela é ferrenha. Mas só vence a batalha estando nela, meus irmãos. Dentro da cova, ninguém vence a batalha. Mas Deus te tira da cova. Deus te tira da caverna hoje, para você vencer batalhas. E como você saiu para fora, lá fora, o Senhor vai levantar pessoas para te ajudar. Vai levantar pessoas para te socorrer. Porque o melhor de Deus ainda continua sendo homens. Existem muitos homens de bom caráter, muitas mulheres que são mulheres verdadeiras de Deus. Ainda que seja um número pequeno, mas Deus usa, assim como Deus está usando a minha vida para falar com você agora, nesta noite. E eu quero fazer uma oração com você, porque Deus, Ele falou grandiosamente comigo. Você que ia parar, você que mesmo vivendo milagres, assim como Pedro viveu e afundou, você vivendo milagres, mas de repente afundando numa tristeza do nada, tentando te agarrar, como um terremoto avassalador, como uma tempestade muito forte, como um fogo para te consumir. O Senhor já te mostrou que Ele não está nisso, né? Ele está num cicil tranquilo e suave. Ele está dentro do meu coração, dentro do seu coração. Eu quero fazer uma oração doce e suave. Assim como Deus é doce
suave, majestoso e maravilhoso aos nossos corações. Se você crê que Deus fala com você nesta noite, coloque a mão no seu coração e vamos orar juntos ao Senhor. Vamos receber. Se você recebe, você diga amém, que significa assim seja. Assim seja, meu Deus. Eu quero ter mais comunhão contigo. Eu quero ouvir a tua voz. Ensina-me, Pai, a ver os teus sinais. Ensina-me, Pai, a ver o Senhor em todos os detalhes da minha vida. Que eu não seja confundido, que eu não seja enganado. E, Senhor, a minha oração agora, Pai, é somente uma oração de gratidão. Porque eu já te agradeço, Pai. Porque uma multidão de pessoas voltarão para a comunhão contigo através dessa live. Uma grande multidão de pessoas estarão curadas e saradas em todo o seu interior, Pai. E que o exterior, que por mais difícil que esteja sendo, o Senhor vai preparar homens, vai preparar situações e vai supri-los em todas as suas necessidades, Pai. Muitas vezes as nossas aflições, ó Pai, é justamente por isso. É por conta do dia do amanhã, como é que eu vou pagar isso, como é que eu vou resolver isso, como é que eu vou fazer tal coisa. É impossível às minhas mãos. Mas é por isso que nós estamos nas tuas mãos, meu Pai. Porque tudo o que nós não podemos fazer é tudo o que o Senhor faz por nós. Obrigado, Senhor, porque o teu amor é constrangedor. Meu Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, Pai. Obrigado por falar conosco. Obrigado por nos dar entendimento espiritual, ao ponto de termos essa oportunidade de escolhermos hoje ainda o que queremos para a nossa vida. E nós queremos Deus. Nós queremos o Senhor como nosso guia. Nós queremos o Senhor como o nosso único autor e o consumador da vida, Pai. E a nossa vida nós rendemos aos teus pés. E te agradecemos do alto da cabeça à planta dos pés. Toda a envoltura do poder do Altíssimo que trabalha no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito. Obrigado, meu Pai. Obrigado pelos irmãos, pelos amigos, pelos familiares, por todos que estão na live, por todos que ouvirão, aonde ela chegar, nos quatro cantos deste mundo, Pai. Que haja realmente um falar de Deus, pois a tua palavra jamais volta vazia. Assim como a chuva que desce dos céus e para lá não pode retornar mais, assim é a tua palavra, Pai. Oh Deus maravilhoso, tua palavra ela é viva, ela é eficaz. E hoje, Pai, eu te agradeço pelo divisor de águas, eu te agradeço pelas curas, eu te agradeço, Pai, pela mudança em famílias aqui selecionadas, representadas, famílias inteiras, Pai, a qual o Senhor, através de tem movido os céus e a terra para abençoar toda esta casa, toda esta família, Pai. Senhor, Tu és um Deus que não deixa faltar nada para nenhum dos seus. O Senhor mandou um corvo levar carne no deserto para Elias, Pai. O Senhor ressuscitou Lázaro de 4 dias. Aleluia. O Senhor abriu um poço de água viva no deserto, na frente de Agar e de seu filho Ismael, Pai. Ela só estava esperando a morte, mas quando ela esperava a morte, a água chegou. Porque Tu és a ressurreição e a vida, e todos aqueles que crerem em Ti, ainda que morram, viverão. Queridos, um beijo no coração muito grande. Compartilhem essa live, me ajudem com a palavra de Deus. Se você não é inscrito ainda no canal do YouTube, se inscreva no canal do YouTube.
Eu sei que o Espírito de Deus testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Se você crê que eu sou um homem de Deus, compartilhe a palavra do Senhor. São poucos hoje que estão fazendo isso. Jesus, ele disse assim: quando eu voltar, eu acharei fé na terra. Diga para o Senhor: Senhor, eu sempre estarei com fé, porque eu sempre estarei no Senhor. Eu jamais te deixarei. Eu te servirei por todos os meus dias. Um beijo no coração. Queridos, o que eu queria aqui, a vontade é de ficar falando mais meia hora, mais uma hora. Ficar aqui na presença do Senhor com vocês. Mas eu sei que vocês têm compromissos. Eu sei que amanhã muitos têm que trabalhar. Mas eu sei mais do que sei de tudo isso que eu falei para vocês. Eu sei que Deus pode tudo. Tudo. E tudo que nós não podemos, Ele pode por nós. Graça e paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo esteja agora e para todos sempre. Fique em paz. Deus os abençoe. E até a live de domingo, às 19h30, se Deus nos permitir. Até lá, gente. Abraços.